Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo da obra O Grande Conflito. Embora a Igreja Anglicana da Inglaterra tenha rejeitado a autoridade e o credo de Roma, aceitou em sua adoração muitas das cerimônias católicas. O argumento que se usava era que as coisas que a Bíblia não proibia não eram más em si mesmas. A observância dessas cerimônias acabou estreitando o abismo que separava as igrejas reformadas da Igreja de Roma, e algumas pessoas até alegavam que esse processo de aproximação ajudaria os católicos a aderir à fé protestante. Outros discordavam. Eles viam esses costumes como um retorno à escravidão da qual já haviam sido libertados. Argumentavam que, em sua palavra, Deus havia estabelecido as regras que governam a sua adoração e que as pessoas não tinham a liberdade para acrescentar ou eliminar qualquer coisa. Roma começou proibindo aquilo que Deus não havia proibido e liberando aquilo que Deus explicitamente proíbe em sua palavra. Muitos consideravam os costumes da Igreja Anglicana uma forma óbvia de idolatria e não podiam participar de sua adoração. Mas a Igreja, com o apoio das autoridades civis, não permitia dissidências. Cultos não eram autorizados, foram proibidos sob a pena de cárcere, exílio ou mesmo morte. Os puritanos eram caçados, perseguidos e presos. Não conseguiam ver nenhuma promessa de dias melhores. Alguns, enquanto tentavam encontrar refúgio na Holanda, foram traídos nas mãos de seus inimigos. No entanto, a perseverança deles finalmente foi recompensada e encontraram abrigo nas amistosas praias dos Países Baixos. Ali eram estrangeiros em uma terra estranha, forçados a trabalhar em ofícios com os quais não estavam familiarizados para garantir sua sobrevivência. Mas eles não perderam tempo em ociosidade, nem com reclamações. Agradeceram a Deus pelas bênçãos e sentiam-se felizes por poderem adorar a Deus sem medo. Finalmente, a mão de Deus parecia apontar para que eles atravessassem o mar, o Oceano Atlântico, e se dirigissem a uma terra na qual poderiam fundar um governo para si e dar aos filhos a bênção da liberdade religiosa. Com este sonho no coração, os peregrinos partiram da Holanda a fim de encontrar um lar no Novo Mundo. O pastor John Robinson, em seu discurso de despedida, disse aos exilados: "Recomendo-lhes perante Deus e seus benditos anjos a não me seguirem além do que seguia Cristo. Se o Senhor lhes revelar qualquer coisa por outro instrumento seu, estejam prontos a aceitá-lo, assim como sempre estiveram dispostos a aceitar qualquer verdade de meu ministério. Pois tenho grande confiança de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá de sua santa palavra. De minha parte, não poderia me sentir pior diante da condição das igrejas reformadas, que agora não vão além daquilo que a reforma lhes trouxe. Os luteranos não conseguem ir além daquilo que Lutero viu. Os calvinistas permanecem exatamente onde foram deixados por aquele grande homem de Deus, que ainda não conseguia enxergar todas as coisas. Embora esses líderes fossem luzes acesas em sua época, ainda não compreendiam todo o conselho de Deus. Mas se vivessem em nossos dias, estariam tão dispostos a aceitar a luz adicional quanto a luz que primeiro receberam. Lembrem-se da promessa que fizeram com Deus e uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que chegar a você de sua palavra escrita. Com isto, porém, imploro que tomem cuidado
quanto ao que aceitarão como verdade, comparando e ponderando com outros textos bíblicos, pois não é possível que o mundo cristão tenha saído tão recentemente de densas trevas anticristãs e já tenha encontrado plena perfeição de conhecimento assim de repente. O desejo de ter liberdade de consciência inspirou os peregrinos a atravessar o Oceano Atlântico, suportar dificuldades da falta de civilização e estabelecer as bases de uma poderosa nação. No entanto, eles ainda não compreendiam o princípio da liberdade religiosa. A liberdade que tanto sacrificaram para obter, não estavam prontos para dispensar aos outros. A doutrina de que Deus concedeu à Igreja o direito de controlar a consciência, definir o que é heresia e puni-la, é um dos erros mais profundamente enraizados do papado. Os reformadores não estavam completamente livres do espírito de intolerância vindo de Roma. A escuridão densa que envolveu a cristandade por séculos ainda não havia desaparecido por completo. Os colonos formaram uma espécie de igreja estatal e autorizaram os oficiais do governo a eliminar a heresia. Tamanho poder secular estava nas mãos da igreja. Isso levou ao resultado inevitável de perseguição. Assim como os primeiros peregrinos, Roger Williams foi para o mundo novo em busca de liberdade religiosa. Ao contrário deles, porém, reconhecia aquilo que tão poucos até então haviam entendido, que essa liberdade é direito absoluto de todos. Buscava a verdade com devoção. Roger Williams foi a primeira pessoa do cristianismo moderno a estabelecer um governo civil baseado na doutrina da liberdade de consciência. Ele declarou: os oficiais públicos ou governamentais podem decidir quais são as nossas responsabilidades uns para com os outros. Entretanto, quando tentam decretar os deveres de qualquer indivíduo perante Deus, estão agindo de forma inapropriada. E ninguém pode se sentir seguro, pois fica claro que, se a autoridade tiver esse poder, tem poder para promulgar um conjunto de opiniões e crenças hoje e outro amanhã. Isso foi feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas e na Igreja Católica Romana por diferentes papas e concílios. Na primeira colônia, organizada por esses peregrinos em Plymouth, as pessoas tinham a obrigação de frequentar a igreja instituída sob pena de multa ou prisão. Roger Williams acreditava que obrigar qualquer um a se unir àqueles que creem de maneira diferente é uma violação aberta dos direitos naturais da pessoa. Arrastar os não religiosos e relutantes para uma adoração pública parece simplesmente exigir que eles sejam hipócritas. Ninguém deve ser forçado a cultuar, disse Roger Williams, ou a apoiar qualquer tipo de adoração contra a sua própria vontade. As pessoas respeitavam Roger Williams, porém, não podiam tolerar sua exigência por liberdade religiosa. E para evitar a prisão, ele foi forçado a fugir para a floresta deserta durante o frio e as tempestades de inverno. Ele contou depois: por 14 semanas tive sérias dificuldades com o clima rigoroso, sem comida nem cama para dormir. Contudo, os corvos me alimentaram no deserto e uma árvore oca proporcionou abrigo. Prosseguiu em sua dolorosa fuga pela neve e floresta fechada até encontrar segurança em meio a uma tribo de índios, cuja confiança e afeição
havia conseguido conquistar. Roger Williams lançou as bases do primeiro Estado moderno, ao reconhecer o direito que todas as pessoas deveriam ter de liberdade para adorar a Deus de acordo com a luz da própria consciência. Seu pequeno estado, Rhode Island, cresceu e prosperou até seus princípios fundamentais, liberdade civil e religiosa, se tornarem as pedras fundamentais da República Norte-Americana. A Declaração de Independência norte-americana afirmou: todos os seres humanos foram criados iguais, receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A Constituição garante que o governo não pode violar a consciência individual. O Congresso não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de qualquer religião, nem proibindo o livre exercício da mesma. Os criadores da Constituição reconheceram o princípio eterno de que o relacionamento de uma pessoa com Deus está acima de qualquer legislação humana e que os direitos de consciência não devem ser violados. Trata-se de um princípio inato que ninguém ou nada pode erradicar. Espalhou-se então por toda a Europa a notícia acerca de uma terra na qual todos podiam desfrutar os resultados do próprio trabalho e obedecer sua consciência. Milhares então rumaram para as praias do Novo Mundo. E 20 anos após a chegada dos primeiros pais peregrinos em Plymouth, no ano de 1620, 20.000 pessoas já haviam se estabelecido na Nova Inglaterra. Eles nada pediam da terra, além do retorno razoável do próprio labor. Suportaram com paciência as dificuldades da falta de civilização, regando a árvore da liberdade com lágrimas e com o suor do seu rosto, além de fincar raízes profundas na terra. Tanto o lar quanto a escola e a igreja ensinavam os princípios bíblicos. Os frutos das Escrituras eram demonstrados com clareza na economia, na inteligência, na pureza e na temperança. Por anos não se via um bêbado, nenhum palavrão, nem mesmo se encontrava um mendigo nessas colônias. Os princípios da Bíblia são a maior grandeza de uma nação. As frágeis colônias cresceram e se transformaram em estados poderosos. O mundo então notou prosperidade de uma igreja sem papa e de um estado sem rei. Contudo, um número cada vez maior de pessoas era atraído aos Estados Unidos por motivos diferentes do que levaram os pais peregrinos para lá. Eram indivíduos que buscavam apenas vantagens materiais. Os primeiros colonos permitiam que somente membros da igreja votassem ou tivessem cargo no governo. Aceitaram essa medida a fim de preservar a pureza do Estado. No entanto, isso acabou resultando na corrupção da igreja. Muitos se uniram à igreja sem realizar uma mudança no coração. Até mesmo no ministério, havia indivíduos que nada conheciam do poder renovador do Espírito Santo. Desde os dias de Constantino até o presente, a tentativa de edificar a igreja usando o auxílio do Estado pode aparentar levar o mundo para mais perto da igreja, mas, na verdade, acaba levando a igreja para mais perto do mundo. As igrejas protestantes lá dos Estados Unidos, assim como as protestantes da Europa, falharam em avançar no caminho da reforma. A maioria, assim como os judeus do tempo de Cristo ou os católicos da época de Lutero, sentiam-se contentes em crer da mesma maneira que seus antepassados. Dessa maneira,
erros e superstições eram perpetuados. A reforma morreu aos poucos, até haver uma necessidade quase tão grande de reforma dentro das próprias igrejas protestantes quanto na Igreja Católica Romana nos tempos de Lutero. As igrejas protestantes tinham a mesma reverência por opiniões humanas e substituíam a palavra de Deus por teorias humanas. As pessoas negligenciavam o estudo das Escrituras e assim continuavam se apegando a doutrinas sem qualquer fundamento bíblico. Tradições que arruinariam milhões ganhavam raízes. A igreja exaltava essas tradições em vez de contender fervorosamente pela fé que uma vez foi confiada aos santos.